Vamos lá, pessoal. Vamos então para o segundo bloco da nossa matéria Direito Penal, Carreiras Policiais, parte geral do Direito Penal. O tema nosso é aplicabilidade do Direito Penal. Então, vamos dar sequência. Vou compartilhar aí com vocês a minha tela. Bom, inicialmente cabe dizer o seguinte, estamos falando da aplicação do direito penal, onde, ou seja, espaço, território, onde eu posso aplicar o direito penal brasileiro, ok? Onde eu posso aplicar o direito penal brasileiro. Então, no Brasil, nós temos aí vigorante o princípio da territorialidade. Então, ele é a regra. A regra é que eu aplico o direito penal no território brasileiro. E aí nós vamos ver o que é território brasileiro e o que também é considerado território brasileiro por equiparação, ok? E nós vamos ver que a exceção é o princípio da extraterritorialidade. Então, em alguns casos, eu vou poder aplicar o direito penal brasileiro a crimes que ocorreram fora do Brasil. A extraterritorialidade se divide aí em extraterritorialidade condicionada e incondicionada. Então, vamos lá para o nosso artigo 5º do Código Penal, princípio da territorialidade. Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido no território nacional. Então, essa é a regra no direito penal brasileiro, princípio da territorialidade, ok? Então, vamos seguir. Princípio da territorialidade. A base dele é o quê? Eu aplico o direito penal brasileiro no território brasileiro. O que seria território brasileiro? Aí nós temos, olha, nosso primeiro quadrado aí de cima, tá? Do lado direito, o solo e o subsolo. Então, o solo e o subsolo são considerados território brasileiro. Então, se acontece um crime lá dentro de uma caverna, território brasileiro, ok? O espaço aéreo também brasileiro é considerado território brasileiro. E o mar, que nós chamamos de mar territorial, é uma faixa do mar próximo à costa brasileira, também é considerado território brasileiro. Olha lá, próximo aí, embarcações e aeronaves brasileiras públicas. Então, aqui nós já temos o território brasileiro por equiparação. Uma aeronave e uma embarcação brasileira pública, ou seja, pertence ao governo, pertence ao poder público, ela é considerada território brasileiro por equiparação. Então, se um crime ocorre dentro dela, independente de onde ela esteja, a esse crime será aplicado o direito penal brasileiro, ok? Comitiva do Brasil presidencial está viajando lá para o Japão, está sobrevoando ali o continente africano, tá? Nós estamos aí num avião presidencial, um avião oficial do governo brasileiro. Se ocorre um crime ali dentro, a esse crime será aplicado o direito penal brasileiro. Mas nós temos também as hipóteses de navios e aeronaves que são públicas por equiparação. O que seria isso? Imagine que o avião lá da comitiva presidencial estragou. E o reserva também estragou. E aí eles vão lá e fretam um avião da Gol, da TAM, da Azul, qualquer linhas aéreas aí, privada, para levar essa comitiva brasileira. Notem, esse avião está a serviço do poder público, então ele se equipara a um avião ou uma aeronave, se for o caso, pública. Nesse caso, crimes ocorridos ali dentro, ainda que esteja fora do território brasileiro, a esses crimes serão aplicados o direito penal brasileiro. Temos também, olha aí, embarcações e aeronaves, eu já falei, né? Embarcações e aeronaves mercantes, né? Brasileiras, privadas ou mercantes no espaço aéreo ou mar territorial brasileiro. Então, vamos lá. Né? Mesmo que a aeronave seja privada ou a embarcação seja privada, se a aeronave estiver no espaço aéreo ou se o navio tiver, a embarcação estiver no mar territorial brasileiro, que também é considerado território brasileiro, a eles, ainda que privados, serão aplicados o direito brasileiro, tá? Aí nós precisamos falar sobre o direito de passagem. Por que o direito de passagem? O que é o direito de passagem? O mar territorial não é considerado território brasileiro? Sim. Então, uma faixa da costa do mar ali do Brasil é considerada território brasileiro. No entanto, eu tenho a seguinte situação. Imagine que um navio sai da Europa em direção ao Uruguai. O Uruguai está lá na pontinha, lá embaixo, na América do Sul, tá? E aí, por questões de correntes marítimas, alguma questão, ele entra no mar territorial brasileiro, mas ele não vai atracar no Brasil. Ele vai partir em direção
ao Uruguai. Por uma questão de segurança ou de corrente marítima, ele acaba ingressando no mar territorial brasileiro. Ele tem o que nós chamamos de direito de passagem. Ou seja, ele não está vindo para o Brasil, ele está indo para outro lugar, ele tem o direito apenas de passar pelas águas brasileiras. Portanto, se ocorre um crime dentro desse navio, isso se aplica aos navios, não será aplicado o direito penal brasileiro, mas sim o direito penal da bandeira do navio, ou seja, do lugar de origem dele, certo? Navios e aeronaves estrangeiras no mar territorial brasileiro, tá? Então, se o navio ou aeronave, não, no caso o navio, vamos pegar o navio primeiro para falar sobre o direito de passagem. Se o destino dele é o Brasil, assim que ele ingressa no mar territorial brasileiro, se ocorrer algum crime ali dentro, aplica-se o direito penal brasileiro, caso o destino dele seja o Brasil. Tranquilo? A aeronave segue mais ou menos o mesmo raciocínio, tá? Se uma aeronave estiver privada, ela é uma aeronave privada, ela está sobrevoando o território brasileiro, ela vem lá da Europa, vem lá da Inglaterra, está sobrevoando o território brasileiro, certo? Se ocorre um crime ali dentro, aplica-se o direito penal brasileiro, tá? Quais são as exceções ao princípio da territorialidade? Ou seja, quando eu vou ter um crime ocorrendo dentro do território brasileiro ou do território brasileiro por equiparação, e mesmo assim não vou aplicar o direito penal brasileiro. E aí eu tenho algumas exceções, olha aí. Caso esse crime seja cometido por chefe de Estado estrangeiro. Então, vai lá o presidente da Rússia, está aqui no Brasil, cometeu um crime, vai ser aplicado o direito penal brasileiro? Não, em razão de tratados, acordos internacionais. Tranquilo? Tá? Então, não será aplicado o direito brasileiro, mas será aplicado o direito penal russo. Ele será julgado, processado, de acordo com as leis russas lá no seu país, tá? O mesmo raciocínio se aplica aí, olha, aos diplomatas e aos embaixadores de outros países, certo? Seguindo, falamos sobre o princípio da territorialidade, ou seja, o que é território brasileiro, falamos o que era território brasileiro por equiparação, ok? E falamos que dentro do território brasileiro, seja original ou por equiparação, eu aplico o direito penal brasileiro. Mas eu tenho também o princípio, que é a exceção no direito penal, da extraterritorialidade. Nesses princípios, que é a exceção no direito penal, da extraterritorialidade, eu tenho a seguinte situação: crimes que ocorreram fora do território brasileiro, mas que eu vou aplicar o direito penal brasileiro. E ele se divide em dois, olha aí. Nós temos a extraterritorialidade condicionada e a incondicionada. Na incondicionada, basta que o crime ocorra. Ocorreu o crime, o direito penal brasileiro entrará em ação. Na condicionada, além do crime ocorrer, eu preciso de alguns requisitos para que o direito penal brasileiro seja aplicado. Seguindo, então, vamos falar sobre a extraterritorialidade. Primeiro, vamos ver os princípios. Quais os princípios que regem a extraterritorialidade? O primeiro deles lá em cima, olha, é o princípio da nacionalidade ativa. Então, o princípio da nacionalidade ativa. O que é isso? Quando o autor do crime é brasileiro, certo? Seguindo, princípio da nacionalidade passiva. O que é isso? A vítima do crime é brasileira. Princípio do domicílio. O autor não é brasileiro, mas ele tem domicílio no Brasil. Princípio da proteção ou defesa. O crime ocorreu fora do Brasil, mas o bem que foi lesado pertence ao Brasil. O crime ocorreu lá fora do Brasil, mas o bem que foi lesado. Imagina que um hacker invade lá, um hacker em outro país, né, lá na Suécia, invade o sistema do Banco do Brasil e desvia recursos das contas dos clientes. Percebam, o crime foi cometido lá fora, mas o bem lesado estava no Brasil, correto? Princípio da bandeira, representação ou subsidiário, tá? Refere-se a embarcações, vamos pegar um exemplo para ficar fácil a compreensão, embarcações brasileiras, tá? Embarcações brasileiras estão em outro país, ocorre um crime ali dentro, essa embarcação é privada. Se ela for pública, território brasileiro por equiparação, aplica-se o direito penal brasileiro. Mas se ela for privada e ocorreu em outro lugar, em tese, aplica-se a lei daquele outro lugar, correto? Ela é privada, não está a serviço do poder público brasileiro. Aplica-se a lei daquele país onde ela estava.
Mas, nesse caso, o crime não foi julgado naquele país. Se o crime foi julgado lá, o direito penal brasileiro não entra em ação. Mas se o crime não foi julgado, o direito penal brasileiro pode e deve entrar em ação para punir o autor daquele crime. Ok? E princípio da justiça real. São aqueles crimes que o Brasil se obrigou a reprimir por meio de tratado. Tá? Então, o Brasil se obrigou a reprimir, a combater aquele crime. Esse crime não foi processado, não foi julgado no país onde ele ocorreu, o Brasil pode sim julgá-lo e processá-lo e julgá-lo. Tranquilo? Pena cumprida no estrangeiro. A pena, quando ela foi cumprida no estrangeiro, se ela for diferente da que o autor recebe no Brasil, ela atenua a pena brasileira. Se ela for idêntica, ela é computada, tá? O que seria uma pena idêntica? O autor foi condenado a uma pena de reclusão de liberdade lá fora. E aqui no Brasil ele foi condenado a uma pena de reclusão de liberdade. No Brasil ele foi condenado a 10 anos, mas ele já tinha cumprido 2 lá fora. Então eu pego os 2 lá de fora e retiro dos 10 aqui do Brasil, sobrando apenas 8 anos a ser cumprido no nosso exemplo, ok? E se a pena for diversa? O autor recebeu uma pena lá fora, mas essa pena foi restritiva de direito. Ele ficou proibido de frequentar certos lugares. Mas aqui no Brasil ele recebeu uma pena privativa de liberdade. Nesse caso, se ele cumpriu 2 anos dessa pena restritiva de direito e foi condenado a 5 anos de pena privativa de liberdade aqui no Brasil, eu não vou descontar os 2 dos 5. Eu vou apenas atenuar, ou seja, eu vou dar uma diminuída na pena do Brasil e não necessariamente os 2 anos que ele cumpriu lá fora. Correto? Seguindo, tá? Formas de extraterritorialidade. Então, aqui eu tenho as formas de extraterritorialidade. E aí eu já falei para vocês, né, que nós temos duas. Olha aí, no quadrado marrom nós temos a incondicionada. Basta que o crime ocorra e o direito penal brasileiro entra em ação. Ok? Ocorreu, o direito penal brasileiro entrou em ação. Tá? E a condicionada. Além do crime ocorrer, eu tenho algumas hipóteses e outros requisitos que precisam estar presentes para que o direito penal brasileiro seja aplicado. Okay? Então, vamos falar primeiro da extraterritorialidade incondicionada. Tá? Então, vamos lá. Quando que eu aplico o direito penal brasileiro a um crime ocorrido em outro país? Olha, o crime ocorreu em outro país, fora do território brasileiro, e mesmo assim eu aplico o direito penal brasileiro. Basta que o crime ocorra. Primeiro, olha lá, crimes contra a vida ou liberdade do presidente da República. Tá? O presidente da República foi alvo de um crime contra a sua vida, um homicídio tentado lá fora, ou contra a liberdade, sequestro, cárcere privado, aplica-se o direito penal brasileiro àquele autor, ok? Cabe aqui uma observação. O crime de latrocínio não é um crime contra a vida, tá? O roubo seguido de morte, o crime de latrocínio, ele não é considerado um crime contra a vida, não está no rol dos crimes contra a vida. Tanto que no Código Penal ele está dentro do artigo 157. Então ele é um crime contra o patrimônio. Se o presidente da República for vítima de um latrocínio fora do país, não há o que se falar em aplicação do direito penal brasileiro, ok? Por não ser o latrocínio um crime contra a vida, e sim um crime contra o patrimônio. Próximo aí, olha, crimes contra o patrimônio ou fé pública da administração pública direta ou indireta, tá? Então, crimes contra o patrimônio da administração pública direta ou indireta, ainda que ocorridos fora do Brasil, eu aplico o direito penal brasileiro. O que seria administração pública direta ou indireta? Administração pública direta, União, estados, municípios e Distrito Federal. Essa é a administração pública direta. A União, os estados, os municípios e o Distrito Federal. Tá? Então, um crime contra o patrimônio ou contra a fé pública de um desses 4 entes, ainda que ocorrido fora do território brasileiro, eu aplico o direito penal brasileiro. Ok? E a administração pública indireta. Eu tenho as autarquias, as fundações públicas,
sociedades de economia mista e empresas públicas, autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas. Esses são os 4 que compõem a administração pública indireta. É o poder público agindo de forma indireta. Quando ele age diretamente, ele age através da União, Estados, município e Distrito Federal. Quando ele age indiretamente, ele age através de uma dessas 4 entidades. Ok? Então, crimes ocorridos contra um desses 8 que eu citei, 4 da administração pública direta e 4 da administração pública indireta. Se for um crime contra o patrimônio ou contra a fé pública, eu aplico o direito penal brasileiro, certo? Próxima aí, olha, genocídio com autor brasileiro ou domiciliado no Brasil, crime de genocídio, né? O que é o genocídio? É quando alguém tem por intenção exterminar uma raça, tá? Uma etnia, um povo, né? Então alguém, né, nós vamos exterminar todos os, né? É complicado, né? Crime de genocídio. Te dar um exemplo, né? Parece até que está sendo, parece ter um cunho discriminatório, tá? Mas não, é só para exemplificar. Nós vamos, né? Acabar com uma determinada etnia indígena, tá? Então, nós vamos eliminar aquele povo. Olha, isso seria genocídio. O homicídio é quando eu mato, né, de maneira aí aleatória, uma determinada pessoa. O genocídio é quando eu quero destruir todo aquele povo. Eu quero destruir todo um povo. Crime de genocídio. Se o autor do genocídio for brasileiro, ou se o autor do genocídio, ainda que estrangeiro, tiver domicílio no Brasil, eu posso aplicar o direito penal brasileiro, certo? E por último aí, a tortura quando a vítima for brasileira ou estiver no território brasileiro. Crime de tortura se a vítima for brasileira ou estiver no território brasileiro. Tranquilo? Então, esses são os casos de extraterritorialidade incondicionada. Se ocorrer algum desses crimes, passei batido aí, né? Deixei de falar dos crimes funcionais. Crimes funcionais. Crimes funcionais são aqueles praticados contra o poder público brasileiro por quem está a serviço do poder público. Crimes funcionais praticados contra o poder público brasileiro por quem está a serviço do poder público brasileiro. Então, imagine alguém que está trabalhando aí na embaixada brasileira, no consulado brasileiro, lá em outro país, certo? Ele é funcionário do consulado, trabalha para o poder público e comete um crime falsifica lá um documento. Olha, contra o poder público brasileiro. Crimes funcionais, está ligado à função pública contra o poder público. Ainda que ocorrido fora do Brasil, eu aplico o direito penal brasileiro. Então, vimos aí, né, as 5 hipóteses de direito, né, de aplicação do princípio da extraterritorialidade incondicionada. Eu aplico o direito penal brasileiro de maneira indistinta, tá? Independente de qualquer outra coisa, tá? Independente de qualquer outro requisito. Ocorreu um desses crimes, eu posso aplicar o direito penal brasileiro. Tranquilo? Agora, nós vamos ver as formas de extraterritorialidade condicionada. Não basta que o crime ocorra. Eu preciso de requisitos presentes. Então, olha aí, no nosso balãozinho vermelho. Quais são as hipóteses? Quando eu posso aplicar o direito penal brasileiro a um crime ocorrido fora do Brasil? Primeira, justiça universal, tá? Então, já falamos da justiça universal, né? São aqueles casos de crimes que o Brasil se obrigou a combater em razão de tratados internacionais. Exemplo aí, tráfico internacional de pessoas, tá? Tráfico internacional de pessoas. O Brasil se comprometeu em tratados internacionais a reprimir esse crime. Próximo exemplo, nacionalidade ativa, ou seja, quando o autor do delito é brasileiro. Próximo requisito, nacionalidade passiva, próxima hipótese, quando a vítima é brasileira. E, por fim, princípio da bandeira, pavilhão ou representação. É quando o crime ocorreu lá dentro de, né, por exemplo, uma embarcação brasileira privada. Se fosse pública, eu aplicava o direito penal brasileiro.
privada, mas aquele país onde o crime ocorreu não julgou aquele crime. Aquele crime não foi julgado ali naquele país. Se aquele crime não foi julgado ali naquele país, né, embora devesse ser, eu posso aplicar o direito penal brasileiro. Ok. Então, nós vimos as hipóteses em que eu posso aplicar o direito penal brasileiro. Mas em que condições, já que nós estamos falando de extraterritorialidade condicionada, quais são as condições para que nessas 4 hipóteses aí de vermelho que nós citamos, quais são as condições que precisam estar presentes para que eu aplique o direito penal brasileiro? Vamos para elas aí. São 5 condições. Primeira condição, entrar o autor no Brasil. Então, o autor daquele crime, ele tem que entrar no Brasil. Uma pessoa cometeu lá o crime de tráfico internacional de pessoas, num outro país aí qualquer, tá? Nada tinha a ver com o Brasil. Não foi julgado, não foi processado lá naquele lugar. Entrou no território brasileiro. Opa, primeiro requisito. Segundo aí, dupla tipificação. O que é dupla tipificação? O fato praticado precisa ser crime tanto no Brasil quanto no país onde foi praticado. Só é crime no Brasil. O autor entrou aqui no território brasileiro. Eu posso aplicar o direito penal brasileiro? Não, só é crime no Brasil. Então, eu não posso aplicar o direito penal brasileiro. Ok? Certo? Então, dupla tipificação precisa ser crime lá onde ocorreu e precisa ser crime aqui no Brasil. Próximo requisito: o Brasil tem que autorizar a extradição por esses crimes. Então, tem que ser um crime que o Brasil autoriza a extradição. O Brasil não autoriza a extradição no caso de crimes políticos e de opinião. Então, vamos lá. O autor cometeu um crime político ou de opinião, né? Vamos pegar um país com uma legislação mais rígida, Cuba, tá? Cuba. O autor, né, cometeu um crime político ou de opinião lá naquele país, ok? Não foi processado nem julgado lá, veio para o Brasil. O Brasil pode processar e julgar ele aqui? Não, até porque muito provavelmente não haverá dupla tipificação. Então não será crime no Brasil. E mesmo que seja, o Brasil não autoriza a extradição no caso de crimes de opinião ou crimes políticos. Próximo requisito: não ter o autor cumprido pena no estrangeiro, não ter sido absolvido. Então, olha, o autor não pode ter cumprido já a sua pena lá no país estrangeiro e nem ter sido o quê? Absolvido. Se ele já foi processado e julgado lá, já fez coisa julgada. Não há o que se falar em punição dele aqui no Brasil, certo? E o último aí, não ter o autor sido perdoado nem está extinta a punibilidade. Talvez ele não cumpriu pena, não foi condenado, mas ele foi perdoado ou está extinta a punibilidade. Qual que é o melhor exemplo de extinção da punibilidade? A prescrição. O crime pode estar prescrito. Lembrando que, no caso da prescrição, conta aquela mais favorável. É crime lá e é crime aqui no Brasil. Tá? É crime nos dois, né? O autor é brasileiro, então o princípio da nacionalidade ativa, tá? Esse autor entrou no Brasil, é crime lá e é crime aqui. O Brasil autoriza a extradição por aquele crime. Ele não cumpriu pena no estrangeiro, nem foi absolvido. Então, olha, até agora preencheu todos os requisitos. Mas quando eu vou olhar o crime e o tempo que ele foi cometido, eu percebo o seguinte: lá onde ele cometeu o crime não prescreveu ainda, mas aqui no Brasil já ocorreu a prescrição. Nesse caso, se no Brasil ocorreu a prescrição, eu levo em consideração a condição mais favorável. Ah, professor, mas não prescreveu lá, mas prescreveu aqui. Professor, não prescreveu aqui, prescreveu lá? Prescreveu. Então, ele não pode ser processado e julgado aqui no Brasil. Tranquilo? Certo? Então, falamos aí sobre o princípio da territorialidade, extraterritorialidade, ok? Extraterritorialidade, dividimos ela em incondicionada e condicionada. Lembrando que, nos quadros em azul, esses requisitos são cumulativos, tá? Ocorreu um crime que o Brasil se obrigou a tratar, a combater, através de acordos internacionais. Ok. Preencheu os 5 requisitos de azul? Preencheu. Pode o direito penal brasileiro entrar em ação. O autor do delito é brasileiro, nacionalidade ativa, cometeu o crime lá fora.
Se preenchidos os 5 requisitos, o direito penal brasileiro pode ser aplicado. E assim, sucessivamente, segue o mesmo raciocínio. Então, as hipóteses são isoladas. Eu preciso de uma delas. Já os requisitos são cumulativos. Eu preciso de uma hipótese e os 5 requisitos. Uma hipótese e os 5 requisitos, para que o direito penal brasileiro entre em ação. Tranquilo? Então, falamos aí sobre a aplicabilidade, né? Lembrando, carreiras policiais do nosso curso preparatório, parte geral do direito penal, falamos sobre a aplicabilidade da lei penal, correto? Então, aguardo vocês no próximo bloco, onde nós daremos